Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E olha só, após a derrota do Mengão para cima do Cruzeiro, o Flamengo perdeu por 2-1. O Flamengo virou o canhão para a partida agora da Libertadores da América contra o Central Córdoba. Mas o Flamengo começou uma operação muito forte para o Mundial de Clubes. Faltam praticamente um mês para começar o Super Mundial de Clubes e o Flamengo já começou a movimentar o mercado da bola. E o nome da vez é João Félix, o jogador do Milan. Nesse momento, é uma prioridade do Flamengo. O Flamengo quer a contratação desse jogador e nós vamos trazer as informações aqui sobre essa negociação que está acontecendo. Agora faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Maranhão, coloca aí e deixa o seu like para apoiar o trabalho do nosso canal. Fica até o final do vídeo para que você possa receber todas as informações do Flamengo. Créditos, canal Flamengo TV, Vene Casagrande, ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. O Rossi vinha muito bem, vinha tão bem que até o pênalti pegou, mas uma atuação um pouco abaixo do Flamengo, principalmente no segundo tempo. E curiosamente depois de descansar o time, né? Nós descansamos contra o Botafogo da Paraíba, me pareceu faltar um pouco de intensidade na segunda etapa, o Cruzeiro conseguiu controlar o jogo, o Lázaro até destacou sem substituir ninguém, foi substituir aos 42, então nós mexemos, o Felipe Luiz fez o que pôde ali, tentou botar gente nova, mas o time hoje não se encontrou. Pedro não foi bem, Cebolinha jogou razoavelmente, mas o time como um todo não atuou bem. De La Cruz se destacou bem, participou bastante do jogo como sempre, apanhou muito, quase que 10 faltas sofridas. O Cruzeiro com essa tática que deu certo para eles, né, de marcar a saída de bola do Flamengo, sempre que o Flamengo conseguia furar esse bloqueio, parava com falta, o juiz demorou a dar os cartões amarelos, tanto que os 3 volantes, podemos considerar o Christian volante também, levaram amarelo, o Romero, o Lucas Silva e o Christian, e deu certo. Esse rapaz, infelizmente, é iluminado, entrou ali, tudo que ele queria, né, quase que ele perde, o pênalti teria sido melhor pra gente, o empate acho que teria sido justo o jogo, uma atuação que não foi boa do Flamengo, mas é virar a página, porque quarta-feira tem um jogo fundamental com o Central Córdoba que a gente precisa ganhar lá. E influencia na quarta-feira. Influencia. Porque joga uma pressão ainda maior para o jogo da Libertadores e tal. E a gente sabe como é que é o Flamengo. Ganhou, tá tudo bem. Perdeu, vai começar um monte de crítica de tudo quanto é lado. E que roteiro, hein, minha gente? Esse tal de futebol. E Gabriel Barbosa, com aquela estrela que os rubro-negros conhecem, que tanto foram felizes. Entrou aos 40 do segundo tempo, meteu um gol de pênalti no rebote, o goleiro espalmou, ele foi lá, fez 2-1 Cruzeiro, Lázaro Dalfovo. Roteiro cruel demais, né, João? Coisa de meio segundo ali, o Rossi não consegue fazer uma nova defesa, o Gabi realmente foi muito bem em acreditar, e o Rossi a gente já imaginava que ele fosse importante nesse pênalti, conhece muito bem a forma que o Gabriel bate, mas realmente um roteiro muito cruel, a gente já esperava um Cruzeiro muito físico, parando o jogo, uma marcação mais em cima, intensa. O Flamengo começou melhor que o Cruzeiro, conseguiu sair dessa pressão em alguns momentos. Quando não conseguia, era parado com falta. Foi bem em alguns contra-ataques, tanto é que incomodou dessa forma com Cebolinha. Depois no gol também é um lance assim que escapa com velocidade e a jogada flui naturalmente. No segundo tempo, realmente, pouquíssimas coisas positivas que ficaram. O Felipe Luiz realmente... Lembrando aqui, no segundo tempo, de perigo, a cabeçada do Bruno Henrique e o chute do Pedro. O chute do Pedro, que o Gerson ganha no corpo e sobra na canhota dele, realmente a feição. O primeiro tempo foi bem melhor do Flamengo do que o segundo. Mas muitos erros, né? Até passes que a gente não costuma ver o Eric e o De La Cruz errarem, passes verticais, assim, que tiraram a fluência do jogo do Flamengo, e quem entrou também não conseguiu incomodar a defesa do Cruzeiro. Realmente um roteiro muito cruel, a forma que a gente perdeu nesse último minuto. Gente, faz parte do futebol. O Rossi fez uma grande partida, né? Talvez um rebote um pouquinho mais pro lado para tirar uma nota 10. O Gabi acabou aproveitando ali o rebote, o Cruzeiro acabou vencendo, o resultado ruim. Não foi o resultado que a gente esperava, mas é do jogo. É o Brasileirão, campeonato difícil e complicado. Agora é seguir o Flamengo, que vem para fazer 2 jogos na sequência dentro de casa, né? Isso pelo Campeonato Brasileiro. Tem o Bahia no próximo sábado e depois no dia 18 vai enfrentar a equipe do Botafogo aqui no Maracanã também. Daqui a pouco tem o técnico Felipe Luiz falando sobre esse resultado. Um primeiro tempo de um jogo muito movimentado e um segundo tempo um pouco abaixo do Flamengo, né, Pozê?
Olha, um pouco abaixo foi bondade sua. Foi bondade, né? Bem abaixo do Flamengo. Essa é gente boa, a gente é o que o João sempre fala aqui. A gente torce, mas não distorce. O segundo tempo, o Cruzeiro foi muito melhor que o Flamengo, mais do que o dobro das finalizações. Conseguiu criar, chegava com muito espaço. O Caio Jorge está num momento muito bom, realmente. Incomodou bastante, Uma partida abaixo do Léo Pereira, né? Que falhou no primeiro gol, falhou no pênalti bobo. Ele podia estar só cercando ali o Eduardo. Ele foi espanar a bola, acabou acertando o jogador. E aquela coisa, né? O Gabigol, como disse o João, tem muita estrela, um jogador chato demais, entrou ali aos 42 para bater esse pênalti, perdeu o pênalti, mas voltou para ele fazer o gol. Então, cruel nesse sentido de ser do Gabi, né? Poderíamos ter perdido de outra forma, até estranho falar isso. Gol de qualquer outro. Mas teria sido menos pior. Mas o Flamengo fez por onde? Fez por onde perder, não fez um bom segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo mais laicar, mais nivelado. O Flamengo tendo domínio do jogo até com a posse de bola, conseguindo furar essa marcação do Cruzeiro, que é muito forte. O Leonardo Jardim sempre impõe essa marcação lá na frente. O Flamengo conseguia furar ela e normalmente era parado com falta. Achei que o juiz demorou um pouco a dar os amarelos para segurar essa falta tática que o Cruzeiro fazia, mas não tem desculpa. O Cruzeiro foi melhor na segunda etapa. O Cássio até fez uma boa defesa no lance do Bruno Henrique. O Pedro teve uma chance também. Acredito que o Pedro tenha saído por minutagem. O Pedro não fazia uma partida exuberante? Não fazia, mas ninguém tira o Pedro de bobeira, né? Você ia mantê-lo ali, até porque é um jogador que consegue fazer o pivô, consegue segurar um pouco mais a bola. O Flamengo precisava desse lançamento direto quando não conseguisse sair jogando. Entrou o Michael, entrou todo mundo que ele podia, né? Entrou o Luiz Araújo, entrou o Bruno Henrique, entrou o Juninho. E ninguém que entrou conseguiu também melhorar o time. Então, realmente, uma partida abaixo do Flamengo, principalmente no segundo tempo. O Cruzeiro fez por merecer essa vitória, só não precisava ser com o gol do Gabigol, cara. Rapaz, que roteiro. O Flamengo que agora na quarta vai ter uma batalha, né, João? Lá em Santiago del Esteiro contra o Central Córdoba, um jogo onde a derrota ela não pode acontecer. Nem o empate. O empate já seria ruim. Né? O Flamengo tem que voltar da Argentina com a vitória. E a derrota de hoje influencia nesse jogo de quarta-feira. Porque o ambiente ele fica mais pesado, né? Se já é uma competição diferente, é verdade. Mas se o ambiente já estava tenso quando o assunto é Libertadores, se chega lá como líder do Campeonato Brasileiro, ganhando do Cruzeiro, é um outro ambiente. Então esse time que é muito experiente, são jogadores que estão acostumados à pressão do Flamengo, o Felipe Luiz nem se fala, mas vai chegar com uma carga pesada em cima, porque quarta-feira realmente é uma decisão da Libertadores. Se o Flamengo ganhar, ele está muito no páreo para ser o primeiro do grupo e uma das melhores campanhas. Se ele empatar, ele continua com boa chance de classificar, mas talvez em segundo do grupo. Se perder, ele pode se enrolar. Então, é um jogo realmente que ganhou um drama muito grande. E esse molho aqui da derrota para o Cruzeiro com o gol do Gabigol, meu amigo. Vai dar o que falar. André me lembrou aqui de campanha Sul-Americana no passado, mas com um time, essa qualidade do Flamengo e tal, você ganhar da forma como o Cruzeiro ganhou, principalmente pelo segundo tempo, espantoso. Se o Cruzeiro perdesse hoje, William, seriam 10 anos sem ganhar do Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E esses números, a gente pegando o outro lado da história, esses números com relação ao Flamengo, há muito tempo eu não via. O Flamengo com 6 finalizações, com 4 certos. Vamos pegar o total de finalizações, 17-6. 17-6. Para o adversário do Flamengo, que hoje era o Cruzeiro, né? Ações com bola na área rival, 20-14 para o Cruzeiro. Respondendo à pergunta que está na tela, o Flamengo foi dominado? Minha resposta é não. Foi superado, claramente. Sim, claramente. Claramente superado, especialmente no segundo tempo. A gente não pode esquecer que uma coisa é, o resultado do jogo caminhava para o empate até o final, em que houve o pênalti. E quando há um pênalti agora no Brasil, especialmente nos finais de jogos, é uma coisa, né? É um desespero, uma demora. Perde-se um tempo que é muito ruim mesmo para o jogo. Mas o jogo estava empatado. Sim. Só que havia um time em campo muito próximo do segundo gol, que era o Cruzeiro. Um goleiro trabalhando muito, que era o Rossi. Chances bastante claras. O futebol ele não é uma coisa automática e ele não dá a vitória a nenhum time por merecimento. O merecimento não ganha jogo, né? Mas o Cruzeiro terminou ganhando o jogo de modo a nós podemos dizer que o Cruzeiro finalizou mais, foi mais ofensivo, foi mais perigoso, foi mais organizado, foi mais incisivo do que o Flamengo. E a gente não esperava dizer isso ao final de um jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Mesmo com uma vitória do Cruzeiro, porque vitórias podem acontecer de diversas maneiras. Mas uma vitória como resultado de uma
superação técnica, estratégica contra o Flamengo é algo incomum hoje. Incomum. Mas aconteceu. E o mérito é do Cruzeiro. E ele controla o jogo, o Cruzeiro, com posturas diferentes do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo ele esperou mais o Flamengo e os gols são muito a cara disso, né? O primeiro gol é uma bola roubada pelo Romero no campo de defesa, que ele faz o passe rápido para o Caio Jorge, que avança sozinho, dribla e chuta para fazer o gol. O segundo gol é um pênalti, né? Mas é um pênalti de uma jogada em que o Cruzeiro estava trabalhando no campo de ataque como trabalhou o segundo tempo. Se no primeiro tempo ele esperou mais o Flamengo, no segundo tempo ele foi mais pro jogo. Embora não tenha tido percentualmente mais posse de bola, a posse de bola dele aumenta do primeiro para o segundo tempo, mas também é o seguinte, é porque a marcação fazia com que o Flamengo tivesse a posse de bola mais longe do gol, longe do seu ataque. Então ele brecava a transição do Flamengo da defesa para o ataque. No segundo tempo, por isso ele falou ali que lembrou muito o jogo do Central Córdoba. Sim. O Central Córdoba ganhou do Flamengo no Maracanã, marcando alto, marcando a saída de jogo do Flamengo, que normalmente o Flamengo faz com o time adversário. Bem ousado. E assim, pouca gente ousa fazer contra o Flamengo porque é um time muito qualificado. Se ele sai daquela primeira linha de marcação, ele normalmente tem espaço para trabalhar e muita qualidade para trabalhar a transição ofensiva. Mas se você fica esperando também o Flamengo, você vai acabar tomando gol. Claro. Então, aquele que vai pro tudo ou nada. O Cruzeiro, no primeiro tempo, soube trabalhar muito bem, time muito coeso, muito intenso, muito atento à marcação, negando espaços ao Flamengo, negando a liberdade que o Flamengo costuma ter, e controlou o jogo assim. No segundo tempo, ele foi pro jogo. Sim. Tanto que a maior parte das finalizações acontece no segundo tempo. Uma atrás da outra, ele começa a encaixar uma atrás da outra, e aí o jogo passa por aquele momento de muitas substituições, lado a lado, para um pouquinho aqui, para de novo ali e tal, mas continua o Cruzeiro mais presente no ataque, até que ele ganha o pênalti, já nos últimos instantes. O Flamengo poderia ter feito um 2-1 num eventual ataque, claro. Até poderia, teve situações para isso, sim. Só que estava muito mais próximo o gol do Cruzeiro, que acabou saindo da forma como a gente viu. Assim, o interessante é que ele conseguiu controlar, só para voltar no início, controlou o primeiro tempo jogando mais recuado e controlou o segundo jogando mais à frente. E não é aquele jogo que dá para falar, nossa, o Jardim colocou o Felipe Luiz no bolso, nó tático. Não foi por aí, foi um jogo equilibrado. Mas salta aos olhos o goleiro do Flamengo. Outra coisa que eu não via, não lembro a última vez que a gente fala assim, olha, o goleiro do Flamengo foi o destaque do jogo. 9 defesa. Ele foi o destaque do jogo. O doce. Ele fez mais do que em todas as rodadas anteriores. Perdão, destaque do Flamengo no jogo. Agora, só para pontuar, do Flamengo no jogo. Eu não gosto desse termo de nó tático, não, mas o Leonardo Jardim claramente superou o Felipe Luiz. Claro. Eu acho que na disputa de ideias de jogo, como foram implementadas, está muito claro que as do Leonardo Jardim prevaleceram. E como ele coloca, não é um banho. São jogadores os responsáveis, porque os jogadores é que executam. Exato. Mas a forma como ele pensou e projetou o jogo funcionou muito. Mas além da estratégia, eu achei o Leonardo Jardim mais feliz que o Felipe Luiz nas mexidas, nas substituições. Ele coloca o Bolassi em campo, ele coloca o Eduardo, e aí a jogada é o Bolassi cruzando pro Eduardo, que sofre o pênalti, e o Gabigol, queira ou não, e ele falou... Eu dei o recado, você vai resolver o jogo em uma bola. Aconteceu de ser uma bola de pênalti, mas ainda assim... E tem um abraço entre eles no final. Né? Tem um abraço, e do lado do Flamengo, algumas substituições do Felipe Luiz são questionáveis. Eu entendo ali preferência por um ou outro jogador, mas o Cebolinha sente lesão. E de novo Cebolinha, né? Ano passado foram 4 lesões, Cebolinha ficou fora por muito tempo ali, teve dificuldade de regularidade, agora aparentemente a segunda lesão do ano. E aí ele coloca o Bruno Henrique, para mim há opções melhores. Como jogador, eu prefiro o Bruno Henrique, mas pensando no que entrega para o time e para o cenário do jogo de hoje, o Luiz Araújo seria mais útil. O Luiz Araújo seria uma opção que ajudaria o Flamengo a aliviar um pouco essa pressão do Cruzeiro, porque é um jogador de mais transição hoje que o Bruno Henrique. Mas jogando na esquerda, vai mais para a linha de fundo, né? O Bruno faz o lado e vai para a área também como segundo jogador, com a bola aérea. Mas com o Felipe Luiz, o Luiz Araújo já jogou muito bem do lado esquerdo.
Então acabou perdendo espaço. Hoje entra no finalzinho. Ele não é nem... falando que o Luiz, no lado esquerdo, ele não vai para dentro. É né? isso. Ele leva pro fundo. E se você tá jogando no contra-ataque, é mais difícil funcionar assim. Não, mas ainda assim, para o lado direito do Cruzeiro, é um lado muito ativo. Tem Fagner, tem Christian, que ataca por ali, o próprio Caio Jorge de vez em quando vai buscar. Então, até mesmo no momento defensivo, o Luiz teria uma utilidade ele coloca o Bruno ali um período, depois ele passa o Bruno para centroavante com a saída do Pedro. Aí entra o Michael. Entra o Michael. Para mim, outra mexida questionável. E o Michael perdeu todas as bolas que ele foi disputar com o Fagner. Ele vem jogando muito mal. Exatamente. Esse é o ponto para mim. Tem Bruno Henrique e Michael vem jogando para merecerem tantos minutos assim? Na minha visão, não. E aí é um momento... Michael menos que o Bruno, tá? Não, e aí, quando você tem um elenco farto como o do Flamengo, não dá para ficar muito ali na confiança, não vamos recuperar. Às vezes isso é uma mexida normal. Tem alguém ali entregando mais para a equipe... O Felipe Luiz tem de fazer essa escolha. É difícil, mas o Léo Pereira, por exemplo. O Léo Pereira é um bom zagueiro, tem serviços prestados, mas já tinha cometido aquele pênalti contra o Central Córdoba. Hoje, além do pênalti, para mim ele vai mal no lance do Caio Jorge. O Caio Jorge corta para a esquerda e o Caio Jorge dificilmente bate de canhota. Ele a perna de confiança é a direita. Ele fecha, vai bloqueando e quando o Caio Jorge corta para a direita, tem praticamente ele poderia. Mas você acha que o Léo Pereira não está merecendo a titularidade? O Danilo para mim é um jogador que até pelo tamanho, Felipe Luiz pode começar a dar um pouco mais de sequência com o Léo Ortiz. Pessoal, antes de falar de João Félix, só 2 atualizações aqui. Uma sobre o Cebolinha, que ontem ele saiu sentindo dores musculares e o Flamengo atualizou a situação dele. O Flamengo informa, por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, Everton Cebolinha foi substituído na segunda etapa da partida desse domingo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Examinado após o jogo, o jogador não se queixou de dor. Ele será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo na segunda-feira. Então, no caso, hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, gente. E tem também, galera, a agenda do Flamengo para essa semana, tá? Vamos lá, segunda-feira hoje, treino 10h30 da manhã, aquele regenerativo para quem foi titular ontem contra o Cruzeiro. Terça, treino 9h30. Aí na terça mesmo o time viaja, né, para a Argentina. Na quarta encara o Central Córdoba pela Libertadores. Na quinta, reapresentação 4h30. Sexta, treino 3h30. E sábado, Flamengo e Bahia, jogo 9 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro. Olha, 2 jogos difíceis para o Flamengo, tá? O Bahia vem fazendo bons jogos, inclusive 5 vitórias seguidas, tem feito bons jogos a equipe comandada pelo Rogério Ceni. Pessoal, vamos lá, vamos para a informação principal desse vídeo, Flamengo e João Félix. Ontem, quase meia-noite, na verdade eu já tinha essa informação, porque um empresário que é envolvido no mercado da bola de transferência e faz muitos negócios, não só aqui no Brasil, mas na Europa também, já havia me dado esse alerta. Ó, Venê, Flamengo está de olho em João Félix. Eu, na ocasião, não levei muito a sério, mas a gente vai tentando descobrir, tentando apurar. Ontem, após o jogo, uma pessoa do Flamengo me respondeu, confirmando sim essa informação, dizendo que sim, tem contatos já iniciados com o empresário do jogador, Jorge Mendes. As conversas estão sendo feitas pelo José Boto, que tem uma ótima entrada com esse empresário, que é um forte empresário. Inclusive, confesso que eu não sei se ele continua sendo empresário do Cristiano Ronaldo, mas ele foi empresário do Cristiano Ronaldo durante muito tempo. Tanto é que o João Félix, quando surgiu no futebol, surgiu com o status de o novo Cristiano Ronaldo. Mas o tempo passou e ele não se tornou esse Cristiano Ronaldo. Para quem não sabe, o João Félix, ele tem 25 anos, o Flamengo quer contratá-lo para ser o 10, tá? Ou seja, brigar por uma vaga com a Arrascaeta, jogar fazendo uma função bem parecida com o que a Arrascaeta faz atualmente. Inclusive, a Arrascaeta fez mais um golaço. E o João Félix ele surgiu como um jogador, o novo Cristiano Ronaldo, meio atacante, que joga muito bem, promessa no futebol português. Surgiu no Porto, então um jogador que chama a atenção de muita gente na Europa. Mas ele não vingou da forma que muita gente imaginava. Ele passou pelo Barcelona, passou pelo Benfica, foi comprado pelo Chelsea recentemente e na última temporada ele jogou pelo Milan e não fez uma temporada absurda com a camisa do time italiano, inclusive deve ser emprestado. Jogou também pelo Atlético de Madrid, tá?
clube espanhol. Então, é um jogador que assim, tinha muita expectativa da imprensa portuguesa. Ele começou, galera, no Padroense, tá? Na categoria do Padroense, Benfica, tô vendo aqui, Atlético de Madrid, Chelsea. Ele pertence ao Chelsea atualmente. Ele tem um contrato com o Chelsea até 2031, contrato longo. E o que o Flamengo quer? As conversas que o Flamengo já fez aí com o empresário do jogador e está tentando essa contratação. O Flamengo quer por empréstimo com uma opção de compra. Repito, é o José Boto que está à frente dessa negociação, junto com o Jorge Mendes. Não é uma negociação fácil, a verdade é essa, tá? A pessoa que me confirmou no Flamengo falou: olha só, Verinha, é sim verdade, nós temos interesse sim, mas é uma negociação extremamente difícil, pode não acontecer. Óbvio que vazando esse tipo de notícia aumenta a expectativa da torcida em cima de uma grande contratação, porque seria uma grande contratação para o futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. A gente não tem dúvida disso, mas o Flamengo tenta. E, inclusive, essa pessoa do Flamengo me explicou o seguinte: o perfil João Félix será o perfil que o Flamengo vai buscar, exceto, óbvio, o Jorginho, que é um jogador mais experiente. Qual é o perfil? Jogador jovem, que tem ótima experiência na Europa e que ainda tem um grande vigor físico. O João Félix se encaixa perfeitamente nesse perfil. 25 anos, como eu já pude mencionar aqui, os clubes que ele jogou na Europa, e ainda tem um grande vigor físico. Inclusive, eu estava lendo alguns comentários nas redes sociais de torcedores do Flamengo criticando o João Félix. Mas ele é um jogador preguiçoso. Gente, calma, não dá para você classificar o jogador como preguiçoso assistindo algumas partidas dele. Mas é isso mesmo, ele tem contrato com o Chelsea até 2031, está emprestado ao Milan até o fim dessa temporada e o Milan não pretende contratá-lo, segundo eu li aqui na imprensa italiana. E o Flamengo tem a informação que o Benfica também tem interesse nesse jogador por empréstimo com uma opção de compra, ou seja, seria concorrente do Flamengo na busca pelo João Félix. Então, eu acho que seria uma grande contratação, sem sombra de dúvida, né, gente? Então, assim, é um jogador que chegaria, óbvio, com um status absurdo ao futebol brasileiro, seria uma contratação de peso, uma baita contratação no Flamengo, caso o Flamengo consiga realmente a chegada desse jogador. E você, torcedor? Você gostaria de ver o João Félix vestindo a camisa do Flamengo? Dê a sua opinião, tá? Gosto sempre de saber a opinião de vocês. Eu tô vendo aqui agora no site Ogol qual foi a melhor temporada dele em número de jogos. Foi no Barcelona, cara. 44 jogos, 10 gols e 6 assistências. No Barcelona ele fez essa boa temporada aí. Na temporada 2018-2019 pelo Benfica, ele fez 43 jogos, 20 gols e 8 assistências. Eu acho que em relação a número, aproveitamento, essa foi a melhor temporada. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, eu acho que começou o projeto do Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Faltam apenas um mês e esse é o momento que o Flamengo precisa para poder começar a se movimentar no mercado da bola e trazer os reforços que precisa. E esse nome, João Félix, agradou a diretoria do Flamengo. Eu acho que até mesmo o José Boto, que está aí no meio dessa negociação, deve ter sido um que deve ter indicado o jogador. Cara, 25 anos tem um jogador, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1999, quer dizer, é um jogador que tem muito a render ainda no futebol. E eu acho que, poderia reforçar o elenco do Flamengo, né? Ele já passou em grandes clubes, como por exemplo o Benfica, o Chelsea, o Atlético de Madrid, o Barcelona, o Milan, ele está atualmente no Milan. Então, quer dizer, é uma boa contratação pro pensando no Super Mundial de Clubes. E aí, você aprova a contratação do jogador João Félix? Já coloca nos comentários, quero saber a sua opinião. Escreva aí nos comentários, deixe a sua opinião e vamos ficar de olho, porque agora o foco do Mengão é vencer a partida contra o Central Córdoba pela Libertadores da América. Só a vitória interessa, meus amigos. Só a vitória interessa. Hoje tem treino do Flamengo, então, 10h30 da manhã. Vamos ficar acompanhando aqui todas as informações, as notícias do Flamengo. E assim que a gente tiver mais informações, nós vamos trazendo aqui para vocês. Então, para você receber, faz o seguinte. Se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Tem o sininho aqui das notificações no YouTube. Ative o sino das notificações e coloque a opção todas. Assim, dessa forma, toda vez que a gente tiver uma informação do Flamengo, você vai estar recebendo aí no seu celular, no seu computador, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.